O presidente Luiz Eduardo Batista BAP deu uma entrevista para a Flamengo TV e confirmou R$1 bilhão disponíveis para o futebol no ano que vem. É isso mesmo, R$1 bilhão para o futebol no ano que vem. A gente vai contar essa história, vai falar dos detalhes, vai falar a importância dessa quantia nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu contar essa história, eu peço a sua ajuda. Deixando seu like, você faz com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Você se inscrevendo no canal aumenta a visibilidade do nosso trabalho. Curtiu demais o que a gente está fazendo? Há outras maneiras de ajudar. Você pode visitar a nossa loja, lojamundonabola.com.br. Tem vários produtos baseados em design de futebol, assuntos de futebol, vale muito a pena. Você pode patrocinar esse vídeo no mundonabolapix@gmail.com, mundonabolapix@gmail.com, tanto o link da loja quanto aqui o link para o Pix. Então, aqui embaixo, a chave Pix está aqui embaixo. Bora contar essa história. Bom, a gente já havia confirmado aqui uma informação que tinha sido divulgada pela, se eu não me engano, pela coluna do Fla, onde o Ricardo Rocha, numa conversa com o BAP, falou sobre R$1 bilhão. Nós fomos atrás da informação e confirmamos isso, e agora o BAP tornou esse valor público, né? R$1 bilhão disponíveis para serem investidos no futebol. Primeiro vamos contar essa história com um pouco mais de detalhes, né? R$1 bilhão para o futebol não quer dizer que serão investidos R$1 bilhão na contratação de jogadores. Esse R$1 bilhão ele é parte destinado para o pagamento dos salários dos atletas que já estão no clube, mais os novos atletas, que deve dar algo em torno de 300 a 400 milhões de reais, e aí haverá algo entre 600 e 700 milhões de reais para a contratação de jogadores. Mesmo assim, essa quantia é fundamentalmente única no futebol brasileiro. O Palmeiras fez um investimento dessa magnitude, mas a sua folha de pagamento não estava nessa casa, então o Palmeiras não investiu R$1 bilhão. O Palmeiras investiu 700 milhões, aproximadamente 700 milhões de reais na contratação de novos jogadores, e esses valores serão similares. Bom, o que há de importante aqui é o Flamengo talvez possa trazer mais jogadores em final de contrato e pagar mais salários e atrair mais jogadores. Então, existe essa possibilidade. Isso faz com que o Flamengo se coloque numa posição muito favorável para a contratação de atletas. Bom, a questão da contratação de atletas, nas próximas semanas, obviamente, nós vamos falar muito sobre isso, sobre os nomes que estão sendo ventilados. O Cristiano vai produzir vários vídeos fazendo análise de jogadores, tudo isso você sabe, a gente tem feito muito aqui no canal. Mas tem uma coisa mais importante até do que o valor que o BAP comentou. É o planejamento de médio e longo prazo. É a observância, por exemplo, da idade dos atletas hoje e a idade dos atletas daqui a 2 anos. O BAP estabeleceu nessa entrevista de maneira até informal, porque é o clima agora dessa semana, a semana de muitas conquistas do futebol do Rio de Janeiro, particularmente do Flamengo, né? Libertadores e o Campeonato Brasileiro, então uma semana festiva. Ele, num tom informal, falou sobre a idade dos atletas. E aí tem uma coisa importante. Raríssimas vezes, nos últimos anos, nós vimos um presidente ou um diretor falando em planejamento de médio prazo. Não falando no que vai acontecer em 2026, mas o que vai acontecer em 2027. E isso é muito importante. Ele, acertadamente, comentou sobre a idade média dos atletas, algo que a gente já havia dito aqui no canal também, que a idade média dos atletas do Flamengo era muito alta. O time envelheceu esse ano. Esse processo de envelhecimento é perigoso no médio e longo prazo. Os atletas, a performance física dos atletas deve cair. Portanto, além de falar sobre o planejamento de médio e longo prazo, ele já enxergou um problema que a gente havia comentado aqui há alguns meses atrás. Falamos de maneira mais forte depois de um link, de um post feito pelo Peralta, que ele inclusive mandou um link aqui pra gente. Você confere aí. O link do Peralta, ele tá lá, digitar Peralta no Twitter, você o acha, e a gente já havia comentado sobre isso, isso é um problema. E agora nós vimos um processo de planejamento muito raro, e isso desperta uma preocupação muito intensa nos adversários, particularmente nos adversários da cidade de São Paulo. Eu vou comentar sobre isso. Vamos lá primeiro falando da questão do planejamento de médio prazo. O planejamento de médio prazo inclui, por exemplo, não a renovação do Boto, mas um novo contrato. É isso mesmo. O contrato do Boto, ele tem um mecanismo de renovação automática.
O BAP já tem uma outra ideia. O BAP quer fazer um novo contrato, possivelmente para valorizar o trabalho do diretor. Ele acredita que o trabalho do Boto tenha sido excelente, razão pela qual a renovação não atenderia aquilo que o BAP acha correto. Isso sou eu opinando a respeito de uma não renovação, mas o estabelecimento de um novo contrato. Ou seja, ele vê o Boto como peça fundamental nesse planejamento de médio e longo prazo. Outro ponto importante é essa questão da idade, que também é fundamental, e é claro, vai passar pela manutenção do técnico Felipe Luiz. Tudo isso é um grande pacote de planejamento de médio prazo. Ponto. Olhe pelo outro lado. O que está acontecendo do outro lado? Do outro lado, há uma preocupação gigantesca, não com as conquistas do Flamengo, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro esse ano, mas o que está vindo pela frente. Porque o que está se observando é um time muito organizado. Um time muito organizado, dentro do campo e, sobretudo, fora do campo, com uma capacidade financeira nunca vista no futebol brasileiro. Não só pela quantidade de dinheiro, mas pelo descolamento dos outros clubes. O Flamengo está muito à frente de outros clubes. Ora, isso está gerando uma situação de muito desconforto nos clubes, na imprensa no geral, mas nos clubes de São Paulo. Por quê? Porque durante 3 décadas, aproximadamente 3 décadas, a grande força do futebol brasileiro estava concentrada em São Paulo. Hoje não está mais. Houve uma mudança do eixo, alguma dessas situações que ajudaram a mudar o eixo foram circunstanciais, como por exemplo a Libertadores do Fluminense, não era um projeto de longo prazo, foi um tiro muito bem dado, diga-se de passagem, mas não era um processo estabelecido de longo prazo. Mas teve o Botafogo, que é uma SAF relativamente forte, e tem o Flamengo, que é o time financeiramente mais forte hoje da América, nem da América do Sul, da América, com o potencial de se organizar e pensando a médio e longo prazo, com um técnico promissor, bom, já dá para dizer que o técnico é bom, é muito bom, fez um trabalho excelente, ganhou os 2 principais títulos do campeonato disponíveis no Brasil, no mercado da paisagem futebolística do Brasil, e tem agora R$1 bilhão para renovar o seu elenco, resolver os problemas, as falhas que houve dentro do planejamento esse ano, a falta de um zagueiro, a falta de um centroavante, resolver esses problemas, rejuvenescer o elenco, talvez arrumar jogadores, contratar jogadores para serem titulares, ou seja, é um negócio absurdo. E nós estamos falando de um clube rico. Isso está causando um desconforto enorme e não haverá falta de vilanização do Flamengo e vitimização dos outros clubes. Até algumas semanas atrás falava-se em espanholização. Agora fala-se em germanização, ou seja, a transformação do Campeonato Brasileiro num campeonato alemão, onde o Bayern vence tudo. Dificilmente isso vai acontecer. Esse vídeo fala de uma coisa importante, confirma a questão do R$1 bilhão que a gente tinha falado, mas sobretudo revela um outro ponto extremamente importante. O ponto que fala do planejamento de médio prazo, que até então a gente não tinha ouvido nem falar, baseado, estruturado num projeto financeiro super sólido, mais sólido do que a gente via anteriormente. Ou seja, há razão para preocupação. Mas a preocupação não deveria ser uma preocupação com o Flamengo, deveria ser uma preocupação com os times de São Paulo que são desorganizados, que têm dívidas cavalares e que não fazem nada para resolver os seus problemas. Ao invés de falar da preocupação do descolamento do Flamengo, a crítica deveria ser baseada naquilo que os clubes de São Paulo não estão fazendo, mas isso não é feito. O que a gente vê é um processo de vitimização dos seus próprios pares, do seu próprio estado e vilanização do time do Rio de Janeiro. Isso está acontecendo, a gente tem visto, a gente tem denunciado e a gente vai continuar vigilante aqui. Você, torcedor do Flamengo, tenha certeza. A perspectiva pode tudo dar errado, né? O castelo de carta pode ruir na semana que vem. Mas todos os indicativos hoje, todas as evidências apontam para um momento de muita prosperidade do Flamengo nos próximos anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não fez, faz agora. Like, se inscreve no canal e marca o sino de notificação. É importante pra gente
ajuda no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho, beleza? Grande abraço, até a próxima.